Zona de clivagem, Liliana Reca. Me ame sem piedade, desde que os amantes fáceis se amem quando é fácil amar. Me ame até por tê-lo traído. William Saroyan. Passarinho que come pedra, o velho acabava de dizer. E tinha razão. Se no último momento Irene descartara a Hermes Baby e optara por uma Hamilton, que, entre outros males, não travava as maiúsculas e tinha o J faltando, era melhor aceitar, sem piar, que o velho tomasse o tempo que precisasse para consertá-la. Mas acho 8 dias demais, disse, sem muitas esperanças. O velho fez cara de paisagem, murmurou, mãezinha querida, em que mundo você foi me jogar? E girou a cabeça como se buscasse uma testemunha para o que acabava de ouvir. Mas a única coisa viva naquele cubículo abarrotado de máquinas de escrever, além de Irene e do próprio velho, era Alfredo, que não conseguia ver o velho porque estava em uma posição esquisita. Com a cabeça enfiada na Hamilton, se empenhava em movimentar certo mecanismo com os dedos, disposto a resolver in loco o problema das maiúsculas, pensou Irene, isso sem falar no J. E tudo porque não se conformava que um velho charlatão arruinasse as comemorações do aniversário dela, justo no dia em que ele tinha decidido celebrá-lo. Era apenas uma contingência que o aniversário dela tivesse sido em fevereiro e agora estivesse em agosto. Para Alfredo, coisa que Irene suspeitara 13 anos antes, no Constantinopla, toda a medição do tempo era uma prática bizantina. Só os atos importavam. E se 6 meses antes, ele acabava de explicar justamente isso, enquanto ia à oficina do velho, se 6 meses antes tinha achado o máximo dar de presente a ela uma máquina de escrever, se durante todo esse tempo, cada vez que eu te lembrava disso, Irene lembrou a ele se mostrara decidido a dar o presente a ela, e se agora estavam prestes a entrar para comprá-lo, qual era o problema? O problema, dissera Irene, estava no fato de que ela não tinha uma noção do tempo tão singular como a dele. Ao contrário, ela vivia como com um cronômetro na cabeça, de modo que passara aqueles 6 meses entre parênteses com a desagradável impressão de que, enquanto não tivesse a máquina, seu 30º aniversário não teria se consumado completamente. Ou seja, com a foice no pescoço, pensou de repente. Mas, na verdade, não disse 30º, já que esse era um assunto que nenhum dos dois mencionava. Embora por motivos diferentes, escreveria depois Irene. Para Alfredo, a mulher de 30 anos era um exemplar balzaquiano, definitivamente adulto, fato que acontecia em certos casos, mas não no meu, como se um fio dourado me atasse à adolescente que ele conhecera 13 anos antes, de modo que, para ele, minha insistência numa máquina de escrever só indicava que aquela que ontem ainda dizia querer comer a lua tinha, por fim, decidido se mostrar como realmente era. Mas, para mim, a máquina era um feitiço contra a incerteza. As pessoas me tratavam informalmente no ônibus. Nunca ninguém me chamara de senhora. Minha cara ainda suscitava a pergunta sobre quantos anos eu tinha. 30. Bingo. Algo se congelaria no preciso instante em que eu o dissesse. O sentimento maternal que eu despertava nos outros, uma cilada para incautos, ou será que minha cara não era a melhor fraude em relação ao meu cérebro? O gesto do padeiro me dando um biscoitinho folhado, o sorriso rasgado da minha vizinha ao me passar pela varanda um prato de bolinhos fritos, se tornariam gélidos assim que eu enunciasse minha idade. Vivia nesse marasmo, sonhando que uma máquina de escrever me transformaria, de repente, sem dor, em uma definitiva, embora adorável, mulher de 30 anos, que exalaria suas gratas 3 décadas por toda a pele. Não era de estranhar, então,
que no último momento eu descartasse a diminuta portátil de nome suspeito e me decidisse por uma Hamilton como se escolhesse um tanque de guerra. Só que, naquele momento, não podia tolerar a ideia de que aquela fronteira ambígua da minha vida se estendesse por mais 8 dias. 8 dias, disse Alfredo, emergindo do interior da máquina como se acabasse de despertar. Mas se eu, com uma pinçazinha e um arame, conserto isto em 10 minutos... Não, por favor, sussurrou Irene. Deixe isso para o senhor. Afinal, não há tanta pressa. Dá para ver que a garota confia em você, disse o velho. Ela não compreende a minha engenhosidade, replicou Alfredo. Ah, são todas iguais, concluiu o velho e suspirou. Foi um suspiro tão extraordinário que Irene e Alfredo se entreolharam, como para verificar no outro esse pequeno acontecimento. E à tarde deu uma guinada rumo à felicidade. Tudo bem, posso esperar uns dias, disse Irene. E achou prudente acrescentar, até gosto disso, que haja uma demora, meio que para ter tempo de preparar a alma. Porque sabia que, uma vez decidido a cobri-la de felicidade como ele estava agora, era capaz de lutar, jejuar, dilacerar-se, beber vinagre e até se atracar com algum crocodilo, contanto que ela tivesse a máquina já. E porque acabara de reparar no que, um minuto antes, o velho havia dito. Uma coisa que acertara em cheio sua Weltanschauung. Passarinho que come pedra, não há bônus, sem ônus. Por fim, Alfredo deixou o dinheiro e foi comprar cigarro. 2 minutos depois, Irene foi atrás, correndo. Balançava o recibo para que Alfredo pudesse vê-lo, ainda que, como costumava acontecer, sem averiguar em que lugar físico da realidade ele estava. Atravessou a rua tão radiante e desembestada que não viu a tempo uma adolescente aloirada que corria no sentido oposto. O choque foi violento, inesperado. As duas riram e a adolescente continuou sua marcha. Mas Irene não. Acabava de notar que não tinha mais mínima ideia do lugar aonde ia. Mais calma, girou sobre si mesma, procurando Alfredo. Localizou ao lado do quiosque de cigarros que, essas coisas também costumavam acontecer com ela, não ficava em frente, e sim na mesma calçada de onde vinha. E alguma coisa fez-se sentir bonita da cabeça aos pés. O rosto de Alfredo. Ele a olhava sorrindo, subitamente jovem, contra o muro acinzentado. Não era espantoso que seus arroubos ainda tivessem a virtude de fazê-la sorrir? Caminhou e em seu corpo ia florescendo uma sensação antiga, certo estado de privilégio que costumava inebriá-la aos 17 anos e que, em momentos como esse, ainda a inebriava. Esvoaçante, aproximou-se de Alfredo. Você não vai acreditar com quem trombou, ela ouviu. Com surpresa, mas não demonstrou impacto, apenas uma imperceptível dilatação dos olhos. Trombei, sim. Agora se lembrava, tinha trombado com alguém ao atravessar a rua. Seu espírito estava predisposto a receber uma revelação, porque era isso que prometia a expressão de Alfredo. Ou a descoberta de alguma piada incrível que em poucos segundos ele iria compartilhar com Irene, sempre disposta a saborear até o osso certas tramas absurdas ou perversas que a realidade fabrica. Com quem? Perguntou, dos pés à cabeça, faminta de diversão e conhecimento. E ele contou. Era silenciosa, a que ambos chamavam de abelhuda. Aquela que, havia mais de 4 meses, espiava discretamente o professor Alfred Ethard. Alfredo anotara no primeiro dia de aula. E não deve ter sido fácil, pensar Irene, que o escutava sem muita atenção, pois estava focada num cacho de uvas que acabava de lavar. Entre 600 alunos, vê-la resplandecer como se fosse uma rainha. Sobretudo porque aquela adolescente bocuda e de olhos pequeninos, segundo ele acabava de contar, não podia ter muito de rainha. Aí moraria a tentação, naquele quase cintilar de beleza, um simples sopro,
inconsciente demais para ser percebido pelo olho humano em estado normal. Ele, no entanto, o viu. Acabava de dizer alguma coisa sobre a função da arte, certa ilusão que os alunos deveriam perder a respeito de uma arte utópica que criaria sobre a sociedade, que cairia sobre a sociedade feito uma bomba. Para resumir, ele dizia que assistir àquela primeira aula de introdução à literatura não era o melhor caminho para fazer a revolução. Os alunos podiam ir pensando nisso como um primeiro trabalho prático. E a bocuda se zangou. Eu também teria me zangado, pensou Irene, comendo uma uva. Ou aos 17 anos não acreditava que cada um dos meus atos moveria seu fatal grãozinho de areia em direção a... E aos 30? Pelo visto, naquela noite de abril, na aula magna, todos deviam acreditar nisso, porque Alfredo percebeu o alvoroço. 600 alunos dispostos a pular em cima dele, embora veementes demais, esclareceu e lhe roubou uma uva, muito mais fervorosos que ideológicos. Ele não estaria ficando velho? Pensou Irene. Não foi o alvoroço, porém, o que o inquietou. Foi a bocuda. Sua raiva dando lugar a certas transformações. Franzimento de boca, meio giro de cabeça. E os cabelos? O modo como balançou os cabelos quando virou a cabeça. E a boca trombuda, vista agora de perfil. Um efeito simultâneo e complexo que resplandeceu por um segundo entre as 600 cabeças e produziu em Alfredo um estado de embriaguez. O fugitivo lhe deixando um rastro de angústia? Compreensível, pensou Irene. E por acaso isso também não acontece comigo? Uma garota que de repente passava a seu lado e lhe provocava um relâmpago de maravilha e de medo. A formosura é como um ímã, escreveria, ou como um poço sem fundo. Sobretudo, certa formosura inocente? Não, nada inocente. Maligna e arrogante, mas desconectada de si mesma. Essa beleza escorregadia e versátil que se percebe em certas adolescentes. A trombudinha parecia ser dessa família. Perigosa, pensaria Irene mais tarde, daquelas que têm ritmo próprio. Mas isso depois de 2 meses, quando os alunos tivessem perdido a desconfiança inicial que Alfredo costumava provocar, e já o odiassem ou o idolatrassem, sem melindres. Então se iniciaria um rito ao qual Alfredo estava habituado. Os alunos mais veementes abordariam sua mesa no fim de cada aula para continuar discutindo. A trombudinha não. Ela ficaria na metade do caminho, olhando-o de longe, como se não tivesse coragem de se aproximar, mas no fundo, Inês pensaria, como se não quisesse que ele a confundisse com a tropa. Então pensaria, perigosa. Agora ainda não. Agora, nessa primeira aula sobre a qual Alfredo continua a lhe contar, enquanto Irene come uvas, e no exato momento em que o professor disse que não era com livros que eles mudariam o mundo, e captou, mas já menos voraz, a insídia geral, a cabeça da bocuda virou-se para ele. E não é que seu olhar promete a Alfredo certa possibilidade de salvação? Sim, claro que os livros também entram nesse mundo melhor. Certos livros, já que toda obra de arte é uma busca solapada de beleza, uma condenação, portanto, ao que embrutece o homem, aquilo que o degrada a um destino indigno. Esses loucos perseguidores do belo, está pensando em Baudelaire, está pensando em Wilde, são tão mais perigosos para as boas consciências que certos farsantes que enxertam 2 ou 3 clichês políticos no novelão medíocre e se acham os guardiões da barricada. E Irene podia imaginá-lo realmente apaixonado pelo que dizia e, ao mesmo tempo, controlando a trombudinha que, pouco a pouco, vai se transformando credulamente. Deixa agora que as palavras de Alfredo penetrem sua alma virgem, ainda mais embriagada, pensa Irene, pelo som das palavras que pelo que elas significam de verdade. Já que toda formação é um processo longo e intrincado,
escreveria. As alunas intuitivas percebem tons, matizes, até omissões nas palavras em que devem confiar. Como cadelas, farejam a verdadeira sabedoria e se dispõem, descontraídas e putas, alegres e descomedidas, a que as ideias audazes entrem em suas cabecinhas. Sei bem como é, disse Irene, e comeu outra uva.